Olá, tudo bem? Eu sou o João Vitor, aluno da faculdade Senac, estudante de Design Gráfico do módulo 1, e eu estou aqui para apresentar para vocês o docente Marcos Galdino. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcos Galdino, dou aula aqui na Faculdade Senac, sou professor de produção gráfica, ilustração, que mais? História do design. Minha formação é em design gráfico pela Universidade Federal de Goiás, tenho um mestrado também pela Universidade Federal e pós-graduação aqui pelo Senac em educação profissional. Você falou sobre sua formação de jeito meio breve, mas o que te levou ao design? Qual foi o caminho que te engatou nesse ramo? Tá, então antes de fazer design, eu cheguei a fazer faculdade de física e durante o período que eu fazia física, eu tive a oportunidade de fazer um curso de computação gráfica numa escola chamada Data Control, não era nem o Senac. E aí eu curti bastante essa área de computação gráfica e abandonei a faculdade e fui trabalhar nessa área. Trabalhei por 7 anos e depois eu percebi que o diploma era extremamente importante, né? Não bastava só ter um conhecimento técnico, além de aumentar o embasamento teórico, a parte conceitual, eu seria mais valorizado, né, com o diploma. Então foi quando eu resolvi retornar à faculdade, né, fazer faculdade de design e aí foi 4 anos de faculdade. E, cara, mudou de água para vinho, assim, é impressionante como um diploma, ele abre portas, né? Eu percebi, assim, claramente, né? Não, assim, você falou que trabalhou por 7 anos, então, assim, a gente sabe que você também tem uma relação com gráficos e tudo mais. Então, de onde que vem essa sua afinidade também com a parte impressa do design? Bom, eu sempre gostei da materialização das coisas que eu projetava, né, no computador. Então, ver um livro sendo impresso, ver um cartaz sendo impresso, para mim era sempre satisfatório, isso eu achava muito legal, né? Eu trabalhei com vários projetos digitais, mas eu não me sentia tão feliz assim quando eu vi um material impresso, assim, né? E aí me fascinou sempre a parte impressa. Então, trabalhei muito tempo em jornal, trabalhei em gráficos, né? Tive um escritório e lá a gente fazia vários projetos impressos, né? E era a parte que eu mais gostava do design. Interessante, assim. E você trabalhou tanto tempo em escritório, em gráfico e tudo mais, mas o que de fato te levou a vir para a sala de aula, dar aula, trabalhar como docente? Deixa eu pensar agora. Conta um pouquinho. Tá, então, quando eu fazia física eu não queria ser professor, daí resolvi trabalhar na área como design. Depois, uma das coisas que me fez pensar em ser professor foi o fato mesmo de que o ritmo que eu estava trabalhando era um ritmo muito acelerado e isso poderia me causar alguns prejuízos físicos e mentais de saúde. E eu já estava repensando então como que eu poderia modificar a minha profissão, né? Eu achei que professor seria uma profissão interessante. Quanto mais velho você fica, você acumula mais conhecimento. E lá no fundo, cara, na verdade assim, eu sempre tive uma facilidade de ensinar, né? Eu já trabalhava no Senac, eu trabalho no Senac desde 2003. Então, esse ano fez 20 anos que eu trabalho no Senac, né? E eu percebia que eu tinha uma facilidade muito grande principalmente a parte de software, de explicar às pessoas, né? Elas aprendiam muito fácil. E há alguns anos eu reneguei essa parte de não querer ser professor e tal, mas depois eu percebi que poderia ser uma área interessante para se investir, né? Então eu queria estar dentro da faculdade de design, conversando com designers e falando sobre design, né? E pesquisando sobre design o tempo todo. Essa era uma forma que me manteria atualizado na área, né? E eu poderia também tá ganhando por isso, né? Sem então ser professor. Tem vários motivos. Então, às vezes eu falo que essa questão da saúde mental, da saúde física, mas lá no fundo eu sempre gostei mesmo, assim, de estar na sala de aula, de estar conversando com o aluno, de estar pesquisando, de estar conversando sobre design, né? É realmente muito interessante essa parte de estar sempre se atualizando também, né? Estar na sala de aula era uma forma de estar sempre estudando, né, cara? Eu vou dar uma aula, assim, por mais que eu já dei aquela aula, sempre eu dou uma repassada no livro, eu procuro um assunto novo, um artigo novo e procuro me atualizar sobre aquele assunto, né? Então é uma forma de você estar sempre se atualizando, né? Muito interessante mesmo. E assim, você com certeza, no nível que você está, você é referência para algumas pessoas também. Na Espero sala que de sim. aula. Eu não sei. Ah, com certeza. Espero que sim. E assim, você sendo referência para os outros, eu também queria saber quais as suas referências, tanto no design quanto fora do design também. Cara, assim, as minhas referências eram os designers mais conhecidos na época que a gente buscava, né? Tipo Alexandre Wollner. Sempre gostei do material dele, né? Alguns escritórios
de design em São Paulo, a gente sempre estava olhando o que o pessoal estava fazendo. Tinha também o Gilberto Strunk, que é um cara do Rio de Janeiro, né? Alguns professores da ESD, da USP, né? Da FAO. Eu sempre estava buscando alguma coisa de mercado, assim, mercados mais competitivos, né? Aqui em Goiás, assim, cara, tinha dois caras que eu gostava muito dos trabalhos deles, né? Então, às vezes eu brinco até que foram eles que... Foi por causa desses caras que eu fui fazer design. Que é o professor Marcos Costa, e ele foi até o primeiro coordenador aqui do curso de design gráfico do Senac, né? Um amigo pessoal meu. E eu lembro, ele já trabalhava como design, eu era estudante de física ainda. E eu gostava dos trabalhos que ele fazia, e ele falava para mim das questões, dos embasamentos teóricos, conceituais dos projetos. Eu achava aquilo fantástico. Parecia aula de literatura quando você está interpretando, né, uma escola literária. Você fala, pô, né, mas tem tudo isso numa peça gráfica dessa, né? A cor tem todo esse significado, a forma, né? Eu achava aquilo fantástico, né? Esse foi uma das referências, assim, que eu lembro, cara, que eu falei, nossa, eu acho que eu vou fazer design. Curtia muito os trabalhos que ele fazia, né? O Zé Roberto também era uma outra grande referência, e eu gostava do material dele. E todos eram estudantes lá da FAV também, né? Tava na frente, né? Não, e assim, agora, além de só design também, a gente também queria saber um pouco da sua relação com música, né? Porque a gente sabe que você tem uma relação muito forte com a música. E também o que isso se encaixa no profissional que você é hoje também. Acho que tem uma palestra do Steve Jobs que ele fala que tem muita coisa que a gente só vai entender lá na frente, né? Quando você olha para trás e você começa a ver os pontos se ligando e fazendo sentido, né? De algumas coisas que você fez na vida, e que isso vai te ajudar no profissional que você é, na sua formação, né? Então, sim, eu fiz parte de um movimento nos anos 90, em Goiânia, né? Um movimento de rock um pouco mais pesado. E fiz parte de banda, assim, naquela época, os jovens de 15, 16, 17 anos, todos eles tinham que tocar numa banda. Era um negócio assim, quase que obrigatório. Tinha colegas meus que tocavam até em 3 bandas. E aí era muito legal, cara. Conheci muita gente massa, assim, criativa nessa época, né? A gente ia muito pro Martins Sererê, tinha praça universitária, né? Essa questão cultural era muito legal, assim, abriu muito a minha mente, assim. Eu sou do interior, vim aqui para Goiânia e ver o pessoal, assim, do rock, assim, o pessoal do heavy metal, né? Mas ao mesmo tempo que era legal, era um pouco fechado também, né? Porque eu lembro que quando eu fui pra FAV, cara, assim, muitos preconceitos eu percebi que caíram, assim, né? Questões até musicais mesmo, eu era um pouco fechado muito no heavy metal, assim. Daí na FAV eu comecei a ter acesso à cultura, identidade, estudar bastante sobre isso, e eu fui ficando mais aberto para outros estilos musicais e até mesmo outras coisas, né? Mas sim, cara, foi uma época bacana, assim, tocar na banda, né? Era uma época divertida. A gente tocava em Brasília, Anápolis, Araguari, Minas, né? Teve até os caras do Sepultura que assistiam um show nosso lá em Araguari. Caramba, que legal. E a gente trocava carta com esses caras, assim, a gente era todo mundo amigo, era mais fácil, era acessível naquela época, nos anos 90. O pessoal do Sarcófago, Sepultura, conhecia todo mundo eles. Era bacana. Foi uma época boa. A música, ela forma o indivíduo, assim, né? Ela dá uma formação. E com relação ao design, você acha que a música teve uma influência muito, muito forte? Eu acho que sim, acho que sim. A gente fazia música experimental, né, cara? O nosso lema era o lema do punk rock, né? Faça você mesmo com o que você tem e do jeito que você sabe fazer. Então a gente não ficava esperando ter a melhor guitarra para poder a gente montar uma banda e tocar. A gente fazia o caos mesmo ali do jeito que sabia, né? E eu acho que eu gosto muito dessa parte experimental, assim, né? Então, para mim, eu sempre vejo o design como isso. Você poder estar sempre experimentando, descobrindo coisas novas, linguagens novas, né? E é uma das partes mais bacanas que eu acho do design, são oficinas, assim, participar de oficinas, fazer oficinas, né? A gente aprende bastante no fazer, né? E isso eu trouxe um pouco do movimento punk, assim, né? Fazer do jeito que você sabe, como der pra fazer, né? Acho que é isso. Realmente, ó. Uma grande história aí. Muito interessante, professor. Muito obrigado. Legal. E siga aí para o próximo Fala Mestre. Muito obrigado. Falou.